Convido os amados a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 15. Não vamos fazer uma exposição exaustiva desse texto, talvez não tenha nem capacidade para isso, mas vamos expor alguns versículos, principalmente, para trabalhar esse tema que Deus falou no meu coração desde o final do ano passado, a necessidade de permanecer em Cristo. Eu vou ler, os irmãos acompanham. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo, e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Amém, irmãos? Esse é o Evangelho de João, onde o Senhor Jesus é apresentado como o Verbo de Deus, que existe desde a eternidade, se encarnou e se fez homem. Na primeira parte do Evangelho, o evangelista trata dos milagres do Senhor, do capítulo 1 ao capítulo 11, e esses milagres demonstram quem Jesus é. E a gente vê alguns, o título do Eu Sou, 7 vezes utilizado pelo evangelista João, onde Jesus diz assim: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida. Na segunda parte do evangelho, onde ele fala da relação que existe entre Jesus e os seus seguidores, fala dos ensinamentos que Jesus deu e das promessas para que depois que ele fosse embora, viria o Espírito Santo. E nessa segunda parte ele conclui com mais 2 eu sou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira. Esse é o último eu sou desse texto do Evangelho, onde a gente aprende que o Senhor Jesus, ele é a videira verdadeira. Nós somos os ramos, cuidados pelo Pai, o agricultor, como crentes, mas que devemos permanecer nele para podermos dar frutos. E eu trago à baila, irmãos, a pergunta que muitas vezes nós fazemos, e eu acho que é feita durante a história da igreja: como nós podemos permanecer em Cristo, né? Como assim, irmão, permanecer em Cristo? O que significa permanecer em Cristo? Eu tenho consciência da necessidade de permanecer em Cristo, e é bem verdade, irmãos, que nós temos a sensação, apesar de nós sabermos que fomos chamados, quando nós somos chamados, nós somos escolhidos por Deus, e nós passamos a fazer parte, e nada pode nos tirar dessa videira, quando nós passamos por uma conversão verdadeira. Mas acontece, irmãos, que muitas vezes a gente não tem a sensação de permanecer 100% do tempo da nossa vida na presença do Senhor. E eu perguntaria, para que a gente refletisse sobre isso: tudo que você faz, ou tudo que você fez durante essa semana, tudo que você falou, tudo que você pensou no seu dia a dia, você tinha plena consciência de que Jesus estava com você, de que você estava com o Senhor, em tudo que você fez durante essa semana? Às vezes a gente trata o Senhor Jesus como alguém que a gente marca alguns encontros pontuais, né? Como a gente veio se encontrar aqui aos domingos com o Senhor nos cultos, pela manhã e à noite, né? A gente vem à casa para visitar, ou nas terças-feiras, nas reuniões do PH, de SAF, nas quartas-feiras, mas parece que a gente não tem a convicção, irmãos, de que o Senhor está 100% do tempo da nossa vida conosco e ao nosso lado.
E eu abro um parênteses aqui, eu reconheço a importância, irmãos, do domingo. Para nós, de tradição reformada, o culto da semana, o domingo, digamos, é o ápice da nossa comunhão com o Senhor, do nosso relacionamento com o Senhor. É um dia centrado na adoração, no louvor, na comunhão, dos santos. Nós viemos aqui, e é um privilégio, irmãos, estarmos aqui todos os domingos, onde a gente participa do ensino, da comunhão, do louvor e da pregação da palavra, focado tudo na glória de Deus, o mandamento do descanso. Porém, irmãos, estar com o Senhor Jesus não pode se resumir a um culto nos domingos, ou a um culto nas quartas-feiras, ou algumas reuniões que estão marcadas na agenda da igreja. Nós agimos, irmãos, como se entrássemos na presença de Deus e como se saíssemos dela. Estamos aqui na presença de Deus, mas quando a gente sai daquela porta ali, parece que a gente deixa Deus aqui, e a nossa vida é totalmente desconectada do Senhor e da sua palavra. A nossa fé, eu pergunto, mesmo que a gente seja diligente, esteja servindo, mas eu queria perguntar aos irmãos, será que a nossa fé ela tem sido mais atividade do que comunhão? Se a nossa fé tem sido mais serviço do que relacionamento? Se nós temos demonstrado mais uma rotina constante, e às vezes se torna cansativa, irmãos, do que dependência e descanso na presença do Senhor. A gente tem períodos, irmãos, isso acontece com qualquer um de nós, períodos de grande conexão, com Deus, e períodos de desconexão. A gente, parece que a nossa vida, o nosso relacionamento com o Senhor parece uma montanha russa cheia de altos e baixos. Ora nos sentimos mais próximos, ora estamos mais distantes. Ora estamos com mais comunhão, ora estamos com menos comunhão. Uma hora estamos mais altos, outra hora nos sentimos mais baixos, mais perto e mais longe. E isso não é bom, porque nós fomos, irmãos, criados para permanecer. Nós precisamos de constância. E ao ler essa passagem nos últimos dias, me veio em mente o desejo de refletir exatamente sobre essa ênfase do texto, permanência na presença do Senhor. O ano está se iniciando ainda. Eu acho que o que acontece comigo, acontece com cada um dos irmãos aqui. A gente se pergunta, o que eu preciso fazer diferente este ano? Como crente, como cristão, o que eu preciso fazer diferente esse ano? O que eu preciso mudar na nossa vida? E a gente olha para trás e a gente pensa o seguinte, ano a ano a gente se compromete, a gente faz resoluções com o Senhor, a gente faz planos com relação à nossa vida devocional, como por exemplo, eu vou decidir ler a Bíblia inteira este ano. E aqui eu abro um parênteses, eu fiz esse propósito no ano passado, irmãos, de ler a Bíblia inteira. Eu não concluí, irmãos. Acho que eu li em torno de 80%, 85%. Li até, estava nos Profetas Menores, atrasei o meu programa, comecei a ler o Novo Testamento, mas falta alguns livros e falta algumas cartas para concluir a leitura que eu tinha me comprometido no ano passado. Nós nos comprometemos a orar mais, nós nos comprometemos em servir melhor ao Senhor, estar mais compromissado com a obra, em se envolver mais, mas parece que ano a ano fica sempre a sensação de que a gente não alcançou aquilo que planejou. Ficou faltando algo. Eu não consegui concretizar todas as metas que eu estabeleci. Como se ficássemos em falta com Deus, irmãos. Mas eu, refletindo um pouco, orando, ouvindo sermões, lendo, eu pensei, será se Deus está preocupado realmente, ou só preocupado com aquilo que eu faço para Ele? Ou o Senhor está preocupado com aquilo que eu sou para Ele? Para Ele interessa, irmãos, muito mais aquilo que eu sou, a minha identidade, do que aquilo que eu faço. Deus está interessado mais em mim. Deus está interessado mais em você do que naquilo que você faz para Ele. E vamos ao texto, irmãos. João diz aqui, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. No Velho Testamento, a videira era Israel, E a videira se tornou infrutífera, foi infiel. E Jesus se apresenta como a videira verdadeira, o perfeito cumprimento. E ele diz, todo ramo que está estando em mim não der fruto, ele o corta, Para todo que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto. A gente pode perceber aqui, rapidamente, nesse versículo, que nós temos os que não dão frutos, os que dão frutos e os que dão mais fruto ainda. Todo ramo que está em mim, que não der fruto, os que não dão frutos, e todo que dá fruto, limpa para que produza mais fruto. E eu perguntaria, irmãos, onde nós nos encaixamos nesse ano? Eu não dei fruto?
Eu dei fruto ou eu dei mais fruto? Essa passagem, irmãos, diz aqui, eu não vou me aprofundar com relação a que seria, né, essa ideia de cortar. Porque a ideia de cortar, né, no grego tem a interpretação desse verbo, muitas vezes é no sentido de levantar. Deus ele não quer cortar, ele quer fazer com que aquela videira que caiu, ele levante. O sentido de levantar, no original, tem alguns comentaristas dizem, para que ela dê mais fruto, né? Mas o que eu queria destacar, irmãos, vai seguir nos versículos seguintes. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Vós já estáis limpos pela palavra, irmãos. O que nos purifica é a palavra do Senhor. Nós somos irmãos e somos purificados pela palavra. E no momento que o Senhor fala, né, a sua palavra ela tem esse efeito, né? A ideia de justificação, irmãos. Nós encontramos a justificação e a santificação. E eu lembrei de uma frase que é atribuída, né, uma frase de Moody, o evangelista do século XIX, que ou a Bíblia te afasta do pecado, ou o pecado vai te afastar da Bíblia. Mas eu vou aprofundar mais essa questão mais adiante, mas eu queria que a gente pensasse agora. Permanecer em mim, versículo 4. E eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Esse é o primeiro verbo que eu queria destacar nessa passagem, irmão. Permanecer. E o que significa permanecermos? É exatamente ficar onde está. Onde nós fomos colocados. Essa é a nossa posição, no andar diário com o Senhor. Ele deve ficar em comunhão íntima com o Senhor. Você deve ficar e eu devo ficar em comunhão íntima com o Senhor. Um ramo permanece numa videira quando ele extrai dessa videira toda a alimentação. Então a gente aprende, irmãos, primeiro ponto aqui, aprendemos que permanecer em Cristo é um imperativo, não é uma opção, e que é vital para que a gente possa produzir frutos. E no texto, Jesus ele é bem direto, irmãos. Sem ele não há vida frutífera. Pois o fruto não vai nascer do nosso esforço, irmão, da nossa competência, da nossa capacidade. E muitos começam bem, mas se desconectam da videira durante a caminhada. E muitos, irmãos, infelizmente, às vezes estão nas igrejas e nem estão ligados à videira de fato. Muitos fazem parte do rol da igreja presbiteriana do Farol, podem até fazer, mas não estão ligados à videira verdadeira. Porque aquele que está ligado à videira verdadeira, ele permanece e ele frutifica. E a gente vai entender isso, irmãos. Na caminhada deste ano, né, e dos últimos anos, será se nós nos desconectamos da videira? Eu queria que você pensasse isso. Nesses últimos anos, você continua ligado ou você se desconectou da videira? Porque quando a gente não se alimenta, irmãos, da videira verdadeira, a gente vai se alimentar de videiras falsas, de fontes falsas. E o chamado do reino é para quem permanece. E talvez, irmãos, se você estiver insatisfeito nessa noite, com a ausência de frutos em sua vida, pelo fato de não permanecer na videira, essa palavra não é para trazer peso à sua mente. Eu quero dizer também que permanecer, irmãos, é mais do que crer. Como eu falei há pouco, não é só vir à igreja regularmente, não é servir em ministérios. Isso não é evidência de permanência na videira. Permanecer é estar ligado diariamente, profundamente, intencionalmente com o Senhor. E essa ligação com o Senhor, irmão, vai produzir transformação na nossa vida. A expressão para a compreensão desse versículo, irmãos, é essa. Um ramo que permanece na videira deve extrair dele vida e a sua alimentação. Mas, às vezes, nós vamos buscar alimentação em outras fontes. Às vezes estamos na igreja, servindo, trabalhando, ativos na obra, mas não estamos ligados à videira. Estamos no automático. E que videiras falsas são essas, irmãos? Eu queria que a gente pensasse, que videiras falsas são essas? Eu queria pensar primeiramente na nossa autossuficiência. A confiança excessiva em nossos próprios esforços, em nossos próprios esforços, na nossa própria capacidade. Né? Por exemplo, aquele pregador que pensa ou só está confiado no seu conhecimento, na sua capacidade, na sua eloquência, na sua retórica, na sua oratória, no conhecimento teológico. Não pensa como Paulo disse assim. Paulo disse, irmãos, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Às vezes, irmãos,
os músicos que participam da liturgia do culto, eles estão confiantes em seus talentos, estão confiantes na sua qualidade técnica, tendo a preocupação unicamente na performance, na perfeita harmonia dos sons, muitas vezes avaliando o trabalho, o culto que é prestado a Deus e é de adoração, às vezes como uma apresentação, como acontece com outras bandas que existem no mundo. Não estou dizendo que isso acontece aqui na igreja, mas muitas pessoas estão preocupadas com isso, naquela perfeição de apresentação. Mas o sentido do culto, irmãos, e do músico é estar rendido e dependendo do Senhor. O serviço de cantar, de pregar, não pode ser ou ficar semelhante a algo profissional. Muitos lideram, confiantes na sua capacidade, ouvindo conselhos humanos que contradizem até as orientações bíblicas. Buscam conhecimento ou informações em várias outras pessoas, como, por exemplo, a mídia, o entretenimento, conteúdos audiovisuais, músicas, influenciadores digitais, livros, plataformas. Meu irmão, isso aqui é um problema, irmão, para nós hoje. Ou tem sido, ou pode ser para algumas pessoas, porque isso aqui leva-nos à distração. Se você fizer um teste aí, quanto tempo, os aplicativos mostram, quanto tempo você gasta no seu celular. Que conteúdo você tem acompanhado, irmãos? O que é que tem alimentado? Muitas pessoas têm sido alimentados explicitamente por conteúdos que promovem imoralidade, que promovem violência, estilos de vida totalmente desconectados com a palavra do Senhor, que levam à idolatria, irmãos. Às vezes, nós somos alimentados por relacionamentos e influências nocivas. As más companhias corrompem os bons costumes, Às vezes estamos associados e convivemos com pessoas, com indivíduos ou grupos que ainda até nos desencorajam e nos afastam de Deus, irmãos. A nossa amizade. Com quem você tem amizade fora da igreja? Com quem você tem relacionamento íntimo? E se você tiver relacionamento íntimo, irmãos, e você precisa ter com pessoas que não são crentes, mas que você possa influenciar essas pessoas e não elas lhe influenciarem, Associações com indivíduos que nos desencorajam e muitas vezes levam-nos a pecar. Cuidado com as associações que nós fazemos com pessoas fora da igreja, irmãos, porque muitas vezes essas associações nos levam a pecar. Outros são alimentados, irmãos, pela busca da riqueza, por prazeres materiais. A priorização do dinheiro, busca do status, prazeres terrenos como ganância, luxúria, mostrar para outros aquilo que eu possuo, que eu conquistei. Não, eu tenho mais do que a outra pessoa. Atividades que não são fontes primárias, irmãos, de felicidade, ou não deve ser. Isso se torna idolatria. E principalmente, irmãos, o nosso eu, a nossa vontade própria, a centralização da nossa vida em tudo que a gente faz para satisfazer a nossa vontade. É a minha vontade que eu quero satisfazer, ignorando a vontade de Deus. E, em resumo, qualquer fonte de sustento intelectual, moral e espiritual que se oponha aos ensinamentos da palavra de Deus são fontes falsas e são fontes perigosas. O que é que tem alimentado a sua vida, irmãos? Você tem se alimentado de quê? E eu repito, o ramo permanece na videira ao extrair dele toda a sua alimentação. O que tem alimentado a sua vida diariamente. Eu sou a videira, versículo 5. E vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Cristo, irmãos, é a videira. E nós somos os ramos. E sem permanecer em Cristo, nós não podemos fazer absolutamente nada. A videira, nós entendemos que a videira nesse texto, irmãos, ela não serve para fazer móveis, para construir casas, para fazer lenha. Tampouco a videira ela vai servir simplesmente para um adorno, uma árvore ornamental. A videira, irmãos, ou o ramo que está ligado à videira, o objetivo dele é produzir fruto. Nosso objetivo, irmãos, aqui na igreja é produzir fruto. E nós só vamos produzir frutos se nós estivermos ligados ao Senhor. E o que seriam esses frutos, irmãos? Aqui, a gente pode pensar que os frutos citados aqui não são apenas no sentido de eficácia evangelística, no sentido de alcançar vidas, como o cristão frutífero fosse aquele que ganha ou que leva outros ao conhecimento do Senhor. Também isso é importante, irmãos, que nós evangelizemos, levemos a palavra e, através da instrumentalidade de cada um de nós, outros sejam levados a conhecer o Senhor. Mas o sentido de fruto aqui é mais profundo. E William Hendrickson diz o seguinte, abre aspas, os frutos são os bons motivos, os desejos,
as disposições, são virtudes espirituais, são palavras também, são obras que nós praticamos, tudo isso com origem na fé, em harmonia com a lei de Deus e feito para a glória de Deus. Fecha aspas. Fruto o quê, meus irmãos? Fruto é os frutos do Espírito: andar com amor, alegria, paz, sendo benigno, sendo manso, tendo domínio próprio. Fazer boas obras também, ações sociais, refletir o caráter de Cristo, irmãos, porque essas obras promovem a glória de Deus. As nossas boas obras devem glorificar a Deus, não a nós mesmos. O serviço, a busca pela justiça, transformação pessoal, irmãos, transformação de caráter, sermos mais amorosos, mais pacientes, mais fiéis, mais semelhantes a Cristo. Isso é frutificar. E eu fui assim durante o ano de 2025. Eu tenho sido assim na minha vida como cristão. Não vamos nos aprofundar no versículo 6, é muito conteúdo, mas, irmãos, eu queria que você pensasse, se eu não fui assim, se eu não me vejo assim, né? Talvez por ter falhado nestes últimos anos. O que Deus colocou no meu coração e o objetivo dessa palavra, irmãos, aqui não é para produzir esse sentimento de culpa, mas ao contrário, irmãos, é para mostrar, para que a gente possa reviver, realimentar, refletir sobre o que é e como fazer para que neste ano agora que está iniciando, hoje 11 de janeiro, nós possamos estar mais ligados à videira, constantemente, permanecermos em Cristo e com isso frutificarmos. Vamos ao texto, ao versículo 7, irmãos, que para mim, esse versículo 7 é a chave para a nossa permanência. Vou tomar um pouco de água. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Esse versículo é bem intrigante, irmãos, né? Vamos ler o 7 e o 8. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Nós vimos que permanecer em Cristo, além de ser um imperativo, não é opção, é vital para produzirmos frutos, mas a gente vê também, irmãos, que permanecer é evidência de que somos discípulos do Senhor. Se nós não estamos frutificando, ou se aquele cristão que não frutifica nunca, ele deve questionar a sua própria conversão, a sua própria relação com o Senhor. Se eu nunca dou fruto, eu preciso refletir sobre isso, irmãos. Algo está errado. Porque a permanência na videira, ela, consequentemente, vai produzir frutos. Permanecer é evidência de que somos discípulos e traz consigo, irmãos, promessa da oração respondida. E puxa, presbítero Ricardo, como assim? Tudo o que eu pedi será concedido? A gente não compreende bem o que esse versículo ele quer ensinar, irmãos. Eu diria o seguinte, ele traz uma resposta para nós permanecermos em Cristo. Ou seja, o que fazer para permanecer em Cristo? Vamos entender. A gente precisa fazer exatamente aquilo que a gente está calejado, que a gente repete constantemente, em todas as pregações, em todos os ensinos. A Cleide fala muito isso comigo, né? Todo ensino, toda palavra, ela vai nos levar a isso, né? Um ramo permanece na videira ao extrair dele toda a vida e alimentação. Como extrair vida e alimentação dele? Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Há um fundamento inegociável, irmãos, para que a gente permaneça ligado a Jesus, a Cristo. Esse fundamento inegociável é a palavra de Deus permanecer em nós, em nosso coração. E veja bem, fazer a palavra permanecer em nós não é só conhecer a Bíblia, irmãos. Não é só ler a Bíblia, estudar a Bíblia, repetir textos bíblicos, até citar textos bíblicos. Tem gente que cita textos, conhece textos de Gênesis a Apocalipse, decorado. Alguns são exímios teólogos, mas ainda assim, conforme a palavra ou o texto quer nos ensinar, eles não permanecem, porque eles não andam com Jesus. E o que eu quero dizer com isso, irmãos? São aqueles que conhecem a palavra, mas são só ouvintes, não são operosos praticantes.
Fazer a palavra permanecer em nós é o mesmo que andar diariamente com Jesus. Eu pergunto, você quer andar diariamente com Jesus, irmãos? Quem não quer? Às vezes a gente chega aqui e a gente tem a certeza de que sente a presença do Senhor, adora. E é por isso que nós devemos nos render, irmãos, quando chegamos aqui. Porque a gente sabe que o Senhor está presente entre nós. A presença dele é real. Mas às vezes a gente não tem a percepção de quando a gente sai daquela porta ali. O pastor Felipe sempre diz, quando conclui, a gente chegou aqui para adorar e vamos sair para servir, e o culto ele não termina, ele continua lá fora. E o culto aqui, irmãos, só vai fazer sentido, real e verdadeiro, se existe culto na nossa vida lá fora também. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. A gente percebe, irmão, a grande condição de ter a oração respondida é exatamente responder a esse relacionamento de permanência em Cristo. E isso acontece, irmãos, quando a gente se permite ser totalmente conduzido pela palavra de Deus. Quando ela controla tudo em nós. E por que, irmãos? Tudo o que nós pedimos vai ser respondido quando a palavra permanece em nós. Pensem, por quê? Porque a nossa oração, irmãos, vai mudar o sentido. Nossa oração vai mudar de objetivo. Nós vamos deixar de pedir apenas para satisfazer os nossos desejos, né? Tiago 4,3 diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Em uma de suas mensagens, né, Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, ele diz assim, o crente que está ligado à videira, abre aspas, ele deixa de pedir só consolo, e ele passa a pedir santidade. Ele deixa de pedir apenas livramento, e ele passa a pedir transformação. Ele deixa de pedir apenas bênçãos. E somos quanto mais, irmãos, em orar e sempre pedir bênçãos. Nós temos um relatório de pedidos assim, e é interessante, Deus quer responder, mas a gente só pede muitas vezes as bênçãos. Ele diz assim, deixa de pedir bênçãos e passa a pedir obediência. Deixa de pedir apenas cura e passa a pedir propósito. Deixa de pedir apenas portas abertas e passa a pedir um coração moldado pelo Senhor. Permanecer, irmãos, é o segredo de uma vida de oração bem-sucedida, porque quanto mais perto nós permanecemos do Senhor, mais nós aprendemos a pensar o que o Senhor pensa, a querer o que o Senhor quer. Quanto mais o conhecemos através da sua palavra, mais a gente passa a entender a vontade de Deus. Portanto, quanto mais a nossa vontade concordar com a vontade dele, mais poderemos ter a certeza de que as nossas orações vão ser respondidas, irmãos. Não é através do nosso esforço, mas pelo contrário, unicamente porque descansamos na sua vontade, e a vontade do Senhor é aprendida por meio da sua palavra. E a palavra de Deus é tão poderosa, irmãos, que muitas vezes funciona na vida de alguns que se alimentam simplesmente dominicalmente aqui. E tem gente que consegue viver um tempo ainda só se alimentando. Tal é o poder que a palavra tem, irmãos. Vem ao culto, aos domingos, às quartas-feiras, e só se alimenta disso. Mas diz assim, nisto é glorificado meu Pai, versículo 8, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Né? Os filhos de Deus revelam semelhança de Cristo ao mundo. Se formos parecidos com o Senhor vai ser glorificado, irmãos. E algumas pessoas, quando perguntarem, irmãos, como é ser crente? O que é ser crente? Aí você tem que dar esse exemplo, você tem que dizer assim, olhe para a minha vida. Eu tenho que dizer, irmãos, olhe para a minha vida. Você tem que ser um exemplo para as pessoas que lhe cercam, principalmente aqueles que não conhecem o Senhor. Eles têm que ver um seguidor de Jesus, um pequeno Cristo. Isso eu me sinto, irmãos, assim, na necessidade. Será se eu espelho a vontade do Senhor no meu dia a dia? Note o avanço do texto, né? No versículo 2 a gente vê lá fruto, mais fruto. No versículo 8 a gente vê, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Nós só demonstraremos que somos discípulos do Senhor quando nós dermos muito fruto. Continuando aqui, o segundo verbo, irmãos, a gente vê aqui nesse texto, como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Este segundo verbo é o verbo amar. E pensem, irmãos, o amor que o Salvador
tem para conosco é o amor do Pai pelo Filho. O nosso coração deve se dobrar, irmãos, ao ler essas palavras. O amor que Deus tem por nós é o mesmo amor que o Pai tem pelo Filho. É o mesmo amor em qualidade, em grau. É um amor tão vasto, tão largo, tão profundo, ilimitado, que excede o conhecimento. E nunca nós vamos ter, irmãos, capacidade de expressar. A gente tem uma ligeira impressão ou dimensão, mas o amor e a misericórdia de Deus por nós é muito grande, irmãos. Nós somos amados pelo Senhor. E quando a gente fala em obedecer, versículo 10, vem aqui: se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor eu permaneço. E a gente pensa, como eu posso permanecer, irmãos? Esse versículo também nos responde, a primeira parte dele: como podemos permanecer? Guardando os seus mandamentos. A gente vê alguns textos na epístola de João, na primeira epístola, diz assim: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Versículo João 1,5, versículo 2, e 1 João 5, versículo 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são penosos. Difícil, irmãos. Às vezes a vida cristã, para nós, parece uma vida cheia de regras, né? Parece pesado. Porque muitas vezes nós queremos cumprir essas regras com o nosso próprio esforço. Nós não entendemos que nós só vamos conseguir obedecer quando nós entendemos que a graça que nos capacita e permanecer na palavra do Senhor é que vai tornar essa obediência não penosa. Não há outra forma, irmão, de sermos felizes se nós não confiarmos e nós não obedecermos. E eu penso, nós não obedecemos, irmãos, a Deus para que Ele nos ame mais. Já disseram isso, né? Mas nós obedecemos porque Ele nos amou e Ele nos ama. A obediência é uma consequência, irmãos. Deve alegrar o nosso coração, isso deve nos constranger. E como eu falei antes, a palavra não é para trazer peso, e o versículo 11 diz exatamente isso. Tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Jesus encontrou, irmãos, profundo deleite na comunhão com o Pai. Imagina, o Filho de Deus. Nós entendemos de Deus, a gente estudou hoje pela manhã na escola bíblica, né? A pessoa do Senhor, que Ele era plenamente Deus, era plenamente homem. Ele tinha essas duas naturezas. Há um só Deus, mas existem três pessoas, e a comunhão do Filho com o Pai era que trazia deleite ao Senhor, né? Ele queria que os seus discípulos tivessem o mesmo deleite que Ele tinha, que vivessem na dependência do Pai. Ele queria que a sua alegria fosse a alegria deles. Então, irmãos, o Senhor Jesus quer que a alegria dele seja a nossa alegria. E nós só vamos desfrutar dessa alegria se nós estivermos em plena comunhão com o Pai. E a ideia da alegria do mundo, irmãos, é totalmente contrária, né? Corrompido, né? Ser feliz o quanto puder e Deus fique fora dessa equação. O mundo está aí, né? E para muita gente é isso, irmãos. Tem uma frase do Richard Dawkins, né, que ele colocou lá, aquele grande ateu, colocou no mundo: Deus não existe, então faça o que você quiser. Plotou nos ônibus lá. A ideia de Deus para muitas pessoas traz um peso. Mas por que esse peso, irmãos? Porque quando a gente pensa em Deus, a gente vê o nosso pecado. E o pecado vai trazer peso a nós. Mas Ele tira esse peso de nós. Ele mesmo tira o peso que nós colocamos pelo nosso pecado. Então, cumprir os mandamentos do Senhor não pode ser penoso, né? O Senhor ensinou que a alegria verdadeira vem por receber de Deus na nossa vida o máximo possível. Nós, às vezes, recebemos muito pouco de Deus, irmãos. Quando a gente lê a palavra, a gente lê para receber do Senhor. A vossa alegria seja completa, plena. E esse deleite pleno só acontece quando nós permanecemos em Cristo, né? E partindo para a conclusão, irmãos, a gente precisa aprender 3 coisas aqui. Além do que a gente viu, né? Permanecer em Cristo é um imperativo, não é uma opção. Além de ser vital, é vital para produzir frutos. É uma evidência de que somos discípulos do Senhor. Traz a promessa da oração respondida. Mas eu queria que a gente pensasse:
A videira, irmãos, é a fonte, não o ramo. Nós não temos como produzir alimentação para nós mesmos. E Cristo é a videira, nós os ramos, a nossa autossuficiência pode nos matar. A nossa autossuficiência pode nos matar. Isso significa que tudo o que somos, tudo o que fazemos, toda a autoridade que a gente possa ter é decorrente da unção do Senhor. Os frutos reais vêm dele. O ramo por si só é frágil. Fora da videira, irmão, nós vamos secar. Podemos até parecer um ramo bonito, mas nós vamos com o tempo secar. Porque nós vamos produzir fruto real. E assim somos nós sem Jesus. Como é que está a sua vida, irmão? Se você for crente ou se você não é crente. Mas sem Jesus, irmãos, a gente pode ter até uma aparência de vida, mas a gente não está de fato vivo. Estamos desconectados. O fruto, irmãos, também, ele é resultado da permanência, não do esforço ou da nossa capacidade. Jesus não disse assim para nós: produzam frutos por conta própria. Ele disse assim: permaneçam em mim. A videira frutífera não nasce da performance, mas nasce da permanência. Não é sobre, irmãos, pensem nisso, não é sobre fazer algo para Jesus, para Ele, mas é sobre estar mais com Ele. Que o desejo, irmãos, nosso nesse ano seja de estar mais com o Senhor. Que a gente faça algo para Ele em decorrência de estarmos com Ele. Mas não fiquemos preocupados em fazer algo, muitas vezes, desconectado apenas. Então, você assuma um compromisso, de estar mais com o Senhor. O fruto verdadeiro, ele é visível, irmãos. O fruto, ele não é produzido pela ansiedade espiritual, é produzido pela intimidade. Quanto mais perto do Senhor, mais parecido com Ele nós vamos estar. Nós se tornamos parecidos, irmãos, com aquelas pessoas que nós nos relacionamos mais, com quem nós convivemos mais. E o verdadeiro fruto, ele é visível, irmãos. Transformação de caráter, obediência, amor, santidade. Sem Ele, nós nada podemos fazer. E essa frase precisa nos confrontar, irmãos. Sem mim, nada podeis fazer. Nada com valor eterno, nada com valor real, com poder real. E o mundo precisa de uma geração, irmãos. Nós somos chamados, advertidos, exortados, para ficarmos firmados ao Senhor. E pessoas que não vivem, não sermos pessoas que vivem de aparência. Não sejamos crentes, irmãos, que vivem de aparência. Sejamos crentes que têm uma vida real com o Senhor, que não vivem de eventos, de agendas, mas nós possamos viver de relacionamento para estar e permanecer em Cristo. A palavra dele deve permanecer em nós, eu repito isso. Eu queria trazer mais alguns pontos, irmãos, que Charles Spurgeon, ele tem, o sermão dele eu vi, irmãos, esse sermão falou muito ao meu coração, e eu vou trazer umas coisas assim, que são muito fortes, irmãos, que ele fala. Charles Spurgeon disse assim, em um dos seus ricos sermões, abre aspas, a Bíblia não é apenas um livro para ser lido, irmãos, mas é um altar no qual a alma se alimenta. A palavra é o mapa do caminho. A palavra é o pão que fortalece, irmãos. A palavra é a voz do pastor. É a espada que defende. A lâmpada que ilumina. E é o espelho que revela. E ele disse ainda, abre aspas, que o cristão que anda no dia a dia sem a palavra é como um viajante no deserto, sem a bússola, sem água. Dessa forma, irmãos, nós vamos nos perder, nós vamos nos desviar, nós vamos se cansar, nós vamos acreditar em miragens, coisas irreais. Nós vamos seguir caminhos que parecem certos, mas na verdade são caminhos que levam à morte. Então, quem não permanece na palavra, irmãos, não permanece em Cristo, né? E assim não vai ter forças para caminhar diariamente. Pois a obediência, o discernimento, a paz, a coragem são frutos da palavra que vive dentro de nós. E o Spurgeon ainda diz assim, abre aspas, que o problema, irmãos, de muitos cristãos, de nós, muitas vezes, é que tratam a palavra como um remédio de emergência. E só procuram quando a alma adoece.
quando o caos bate na porta. Mas a palavra não cura, irmãos, apenas crises. A palavra previne quedas. Ela fortalece antes da tempestade. Ela afia o discernimento antes da confusão. Ela prepara, pense nisso, ela prepara o nosso coração para resistir à tentação. A palavra é o treinamento diário que vai impedir que nós tenhamos derrotas no futuro. Já chegando ao final, irmãos, ele disse ainda, vejam bem, abre aspas, não há tentações fortes o suficiente para destruir um homem cheio da palavra de Deus. Isso é verdade, pois a palavra, irmãos, cria uma raiz profunda que o vento não arranca, que o pecado não seduz, o mundo não engana, o diabo não domina. Mas quando a palavra é negligenciada, irmãos, tudo volta a ser frágil. A mente se torna vulnerável. O coração se torna impulsivo. A fé se torna sentimental. E o cristão se torna alguém que vive de altos e baixos espirituais. O desejo do meu coração para a minha vida esse ano, irmãos, é que eu não viva uma vida de altos e baixos espirituais. E permanecer na palavra, irmãos, não é simplesmente apenas estudar. Não é apenas ler o texto. Mas pensem nisso. É deixar. Quando nós lemos a palavra, irmãos, mais do que lermos, a palavra vai ler a nossa vida. Devemos nos deixar ler pelas Escrituras. Pois, Spurgeon diz, a palavra trata o que nós não vemos. Revela o que nós não admitimos. Cura o que nós não percebemos. Confronta o que muitas vezes tentamos esconder. Ela ilumina áreas que a consciência jamais alcançaria sozinha. E é por isso que muitos têm dificuldade em permanecer, irmãos, porque a palavra vai expor a nossa vida. E a palavra confronta o nosso pecado. A palavra confronta as nossas falhas. Eu cansei de momentos, você pega a palavra, você está, em determinado momento você lê e Deus fala ao seu coração, eita, isso está errado na minha vida, eu preciso mudar. Às vezes você liga uma televisão, ou vê, antigamente a televisão, hoje você está no celular, você vê uma mensagem e Deus fala exatamente aquilo que você precisa ouvir naquele momento, né? Ela esconde áreas que a consciência jamais alcançaria. Por isso a gente tem dificuldade de permanecer, porque ela expõe a verdade sobre nós. E essa exposição dói. Mas, irmãos, essa dor ela é redenção. Ele diz assim, é tratamento, é vida. Então, permanecer na palavra, segundo Spurgeon, diz assim, não é apenas disciplina, irmãos. Pensem nisso. É uma necessidade de sobrevivência espiritual. Nós vamos permanecer em Cristo, ligados ao Senhor, se nós estivermos ligados à sua palavra. É necessidade de sobrevivência espiritual, irmãos. Quem permanece na palavra caminha ao lado do Mestre, dando frutos e crendo, conhecendo Jesus não apenas como Salvador, mas como um companheiro diário, um amigo diário, irmãos. Às vezes a gente tem uma relação com o Senhor muito impessoal, distante, né? Ó Deus Todo-Poderoso, Criador, mas Ele é nosso Pai. E nós devemos ter um relacionamento com o Senhor de pai e filho, de confiança, né? Como companheiro diário, Jesus deve ser o nosso amigo, sendo conduzido pela voz do seu pastor e conforme a sua vontade. Ser cristão, irmãos, é mais do que carregar um nome. É carregar uma vida ligada à videira. E para que a gente permaneça em Cristo, irmãos, essa passagem diz algo ainda no finalzinho dela. A gente vai ver aqui, versículo 26, irmãos. Permanecer em Cristo, estar com Ele, é exatamente viver uma vida dependente do Espírito Santo, porque essa passagem ela revela o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Trindade está revelada aqui. Eu sou a videira, o Pai é o agricultor, e no final, né, a gente já viu no versículo, no capítulo 14, começa a demonstrar, né, o evangelista que Jesus promete o outro Consolador, e diz assim, quando porém vier o Consolador, eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, versículo 26, que dele procede, e esse dará testemunho de mim.
Devemos depender, irmãos, do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo nós não vamos conseguir. Então comece com a ajuda dele. Neste ano, comece a permanecer na palavra, com a ajuda dele, a ajuda do Espírito. E comece a cortar e a roubar tudo que desliga você da presença do Senhor, tudo que rouba a sua conexão com Deus. Comece a cortar da sua vida o pecado, as distrações, o tempo que você gasta aqui no celular, irmãos, o tempo que você gasta com conversas inúteis. Comece a cortar as idolatrias, tudo que lhe afasta de Deus. E isso vai acontecer, irmãos, quando nós permanecermos nele. Se todo dia nós estivermos com ele, através da oração, através da meditação, através do estudo, alimentado pelo pastor, irmãos. Quando a gente lê a Bíblia, nós estamos sendo alimentados pelo pastor, alimentados pelo próprio Deus, fazendo com que essa palavra permaneça em nós. Tenho-vos dito estas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Que vivamos em 2026 dessa forma, irmãos, ligados à videira, ligados ao Senhor, amando a sua palavra, entendendo que a leitura bíblica, quando a gente se queda diante da palavra, a gente está se submetendo a ela. Não é pesado, ou não deve ser pesado. E é se deixar ler pelas Escrituras, ser transformado dia a dia, para que a nossa alegria seja completa.